mais um, na verdade, o primeiro Conversa de BDA, o podcast da AB, essa plataforma que a gente criou para conseguir gerar conversa sobre o BDA, em torno do BDA, sobre o BDA e sobre design. Bom, eu sou a Vanessa Queiroz, para quem não me conhece, sou diretora, co-diretora esse ano da premiação, junto com a minha querida Camila Moleta. Oi! E a gente tem convidados muito especiais. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a premiação mesmo. Uma dúvida que todo mundo tem e assim virou assim uma questão para a gente conseguir resolver de uma maneira didática e através do podcast foi a maneira podcast e videocast, né? A gente está inclusive no YouTube. Para quem não está no YouTube, vai lá ver a gente. Montar um case para uma premiação e vender um projeto. Tudo se resume à narrativa. Tá muito bonito falando, mas a gente quer saber na prática como funciona. E a gente tem hoje 2 convidados especiais, né, Camila? Ai, gente, eu amo. Oi, tudo bem, amiguinhos? Meu nome é Camila Moleta, para quem não se lembra de mim. Eu sou diretora esse ano com a maravilhosa Vanessa Queiroz, do BDA, Prêmio Brasileiro de Design 2023. Esse videocast, só uma lembrança, é uma produção da AB Design, realizadora e organizadora do BDA. Para quem não conhece a AB Design ainda, ela é a Associação Brasileira de Empresas de Design, que tem como objetivo ampliar e fomentar o ecossistema do design brasileiro no mercado de serviços, comunicando a importância e os resultados que proporcionam para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento do país. Exatamente. Uma coisa simplinha, né? Um objetivo simplinho de vida. Promovendo também relações com entidades, órgãos governamentais e representações de modo a disseminar o design nacional. Ai, gente, que missão mais linda. A gente apresenta os convidados agora, mas antes eu vou explicar mais ou menos o que vai ser esse episódio. Nesse episódio, a gente pretende sanar todas e quaisquer dúvidas, olha que arrogância, né? Sobre inscrições dos projetos em premiações. Então, não é só sobre o BDA, eu acho que tem muito sobre como escrever projetos para prêmio, que é uma dúvida que todo mundo tem. Quem escreveu seu primeiro projeto na vida vai entender o que eu estou falando. Ou como subir seu projeto sem problemas e de um jeito ganhador-matador, né? Como a gente consegue fazer que um jurado que está ali passando, às vezes, por 200, 300, 400 projetos, olhe e fale, esse merece nota, esse merece medalha, esse merece, quem sabe, um Grand Prix. E falando em Grand Prix, o nosso convidado, ele já foi de um tudo aqui nesse BDA, amiga. Nossa, não só do BDA, como da B Design, né, Lari? Exatamente. Figurinha carimbada. Hoje a gente tem 2 pessoas com a gente, convidados, que são a Lari, né, Lari? Se apresenta, por favor. Eu sou a Larissa, eu sou gestora executiva da B Design. Estou na B Design desde 2020, meu 4º BDA, com muito amor, com muito orgulho. Muito bom estar aqui de novo. E um orgulho. Não, pra gente é um orgulho ter você, porque esse BDA não existiria sem essa equipe maravilhosa que tá aqui com a gente, tá? E o nosso segundo convidado, não menos importante, é Gustavo Greco, que foi presidente da B Design por 2 anos e meio, é um dos conselheiros atuais da AB, foi diretor-geral, me ensinou tudo que eu sei, tá? Me ensinou, é o meu padrinho de BDA, que é o Gustavo, por 2 anos. Já ganhou prêmio através da Greco Design, que é o escritório dele, premiações nacionais, internacionais e, inclusive, um Grand Prix do BDA. Bem-vindo, Gustavo! Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando desse prêmio do meu coração. Muito legal. Bom, uma das coisas que a gente poderia começar falando, uma dúvida que muita gente tem é sobre o tema, né? O tema tempo futuro, a gente acha que é autoexplicativo e não é. A gente teve, durante inclusive a gestão do Gustavo na B, o tempo presente, depois a gente teve que bandeira você carrega. E olhando para esse ano, a gente entendeu que com as discussões de inteligência artificial, pós-pandemia, como a gente está se relacionando com o design, inclusive a gente teve um podcast que a gente acabou de gravar com o Danilo Cid, da Ana Couto, falando muito sobre isso. A gente entendeu que tempo futuro era uma discussão que a gente precisava trazer para a pauta. Mas não, gente, não necessariamente os projetos que vão ser inscritos têm que ter esse olhar para o futuro, tá? A gente está... A não ser que tenha. A não ser que seja na categoria. Exatamente, Exato. tempo futuro. A gente tem uma categoria, Design do Futuro, que é uma categoria que a gente está querendo que as pessoas inscrevam projetos ou que não foram publicados por alguma questão, mas que estão olhando para esse lugar, ou protótipos, ou projetos que tenham relação com design, com inteligência artificial, enfim. Sabe aquele projeto que você não consegue encaixar numa categoria direito porque talvez ela não exista, ou você esteja um pouco à frente do seu tempo com a proposta?
essa categoria é para isso. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. E a gente tem as categorias que voltam esse ano novamente, que é Destaque do Ano e Design Futuro, que eu acabei de falar. As bolsas continuam em 2023. A gente está agora, né, nesse momento que esse podcast está entrando ainda, com o último lote. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, que é isso aí. Mas vamos começar com as perguntas que não querem calar, né? A gente fez uma caixinha de perguntas, a gente está muito moderno. A gente fez uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para tirar dúvidas, mas a gente não tem só caixinha. A Lari me falou antes da gente começar o podcast um número, mais ou menos em 3 dias, de dúvidas para inscrição de projeto. Quantos foram, Lari? 200 dúvidas. 200 dúvidas em 3 dias. Então, assim, de todos os mais de 1.000 e poucos projetos que estão sendo inscritos, a gente tem dúvida todo dia pelo WhatsApp, para quem não sabe, que é um dos canais oficiais, DM do Instagram, sinal de fumaça, pombo correio. As meninas mandam um pombo correio. Mas é real mesmo. Mas é muita pergunta. Então, hoje é pra gente falar disso, né? A gente vai começar por onde, meninas? Vamos começar, acho que pelas perguntas gerais, né? Frequentes. Isso. E eu acho que perguntas que são um pouco mais abrangentes, depois, e aí vou conversar um pouquinho com o Gustavo. Larissa, obviamente, pode entrar para responder algumas dessas perguntas, mas eu acho que a gente vai entrar em perguntas que são mais específicas com a Lari já já. Gustavo, você com toda a sua experiência não só de BDA especificamente, né, mas de inscrição de projetos em premiações, parece uma coisa um tanto quanto cética o que eu vou dizer, tá? Mas existe uma coisa que é fazer um projeto muito bem feito, e existe uma coisa que é contar a história desse projeto. Você concorda com essa afirmação de que na hora de inscrever um projeto para uma premiação é sobre a narrativa, a maneira como você conta essa história? E qual é a melhor maneira de contar essa história sob a sua perspectiva? Bom, eu acredito que é uma questão de saber contar a sua história, principalmente na nossa profissão, né? Acho que a gente faz isso o tempo inteiro para as marcas, certo? Design é exatamente a maneira pela qual a gente deixa tangível para as pessoas o que é intangível, o discurso dessas marcas, o motivo pelo qual elas existem, isso é a nossa profissão. Mas, na hora de fazer isso escrito em um parágrafo e meio, a coisa muda de figura, né? A gente fica Poder da síntese. A gente fica ali perdido sem saber o que fazer. Então, eu acho que, além de falar um pouco disso da maneira de contar a história, para mim o mais importante é entender que nós estamos diante de um grupo de jurados que tem um monte de inscrições para julgar. Então, além da gente saber falar muito bem o que a gente está querendo dizer, a gente tem que captar a atenção e o desejo desse jurado de investir um pouquinho mais no tempo, que ele já calculou ali mais ou menos quanto tempo que ele vai gastar para julgar as 400 e tantas inscrições da categoria dele. A gente precisa de algo que faça com que ele gaste um pouquinho mais de tempo na nossa inscrição. Então, acho que passa muito por aí, né? A gente tem perguntas que muitas vezes têm sombreamento umas nas outras, né? Uma pergunta parece um pouco igual à seguinte, mas não é. Então, eu geralmente raciocino da seguinte maneira: eu tenho ali um espaço de tantos caracteres ao todo para contar a minha história. Então, é como se eu fizesse um grande texto e dividisse ele ali mais ou menos pelo tema das perguntas que a gente tem que responder, né? Porque, afinal de contas, tem que ter um formulário, senão não tem muito jeito de contar para o jurado por que a gente está mandando aquele projeto para ele, né? Então, mas e assim, tem uma experiência grande do outro lado também, né? Já fui jurado dos principais prêmios de design do mundo e me colocando neste lugar, até para responder essa pergunta, o que eu espero ver de uma inscrição é exatamente isso, as imagens me fazem parar para ver aquilo com mais atenção e logo no primeiro parágrafo eu tenho algo que me diz, vou gastar um tempinho a mais aqui nesse assunto. Acho que passa por aí. Eu adorei isso que você falou agora, Gustavo, porque me leva para a próxima pergunta. O que você acha que é essencial, né? Se a gente olha para as premiações, tanto nacionais quanto internacionais, você tem toda a razão, né? Você está avaliando, sei lá, 400 projetos e muitas vezes, mais do que imagens, você vê uma série de videocases, né, de até 2 minutos, em que você tem que contar uma história de uma maneira que você
provavelmente ao longo daquele projeto nunca montou aquela história na sua vida. Então não é como se você estivesse pegando um touch point. Eu odeio esses anglicismos, mas enfim, um material que já existisse para o projeto e vou colocar isso. Não, é um material inexistente que você está criando para a premiação. Tem que ter uma dedicação para começar. Para começar. Mas o que você acha, para além de um videocase, para além das dicas que você já deu, né? Porque eu acho que, Alice, se vocês não perceberam, queridas pessoas que estão assistindo a gente, Gustavo já deu uma diquinha aqui. Textão dividido em partes. Repara na maneira, né? Nos truquezinhos aqui do Gustavo. O que você acha, Gustavo, que é o essencial, se tem alguma coisa que você não passa sem na hora de inscrever um projeto para uma premiação? Bom, um bom projeto. Você tá rindo, mas não, senso crítico é importante. Senso crítico. Sim, exato. Sim. Sentar com o time e falar assim, gente, Qual é o isso melhor? aqui é sério? Exato. Isso aqui vale a pena real? Me chama atenção por algum Ou motivo? é a gente que tá numa pira de Que isso é achar legal que isso só aqui pra vale? gente. Amei. Você tem toda razão. Um bom projeto. E na primeira frase, eu sempre penso nisso, a primeira imagem e a primeira frase. Eu conseguir, de uma certa maneira, explicar por que aquele projeto merece um prêmio, ou por que aquele assunto é interessante. Eu ia falar de um projeto que a gente está escrevendo, mas acho que pode pegar mal, né? Mas é um projeto que tem um tema muito... como que eu vou dizer? Ele é um tema polêmico. Então, a gente já vai começar por isso. Isso vai dar vontade. Nossa, o que eles fizeram com esse tema? Né? Qual que é o... É claro que eu não posso falar, eu ia ser desclassificado, né, gente? Claro, o que eles vão fazer com esse tema? Né? Então, eu acho que esse é um bom ponto. Imagem, gente. Imagem em um júri de design é o que, muitas vezes, a gente se atém muito mais do que ao texto. Né? A gente sabe que somos seres naturalmente visuais. Né? Então, as imagens bem produzidas, né? E um texto inicial ali que já te coloca num lugar de interesse, acho que é muito isso. É um jogo de sedução, né? Você está conquistando ali uma pessoa do outro lado com algo que você tem que ter, um jogo de sedução com verdade, né? Não é que o seu texto bom e sua imagem boa vai camuflar um projeto que não é bom. Não é isso. Mas eu já vi, acabei de fazer um júri do Red Dot agora, um projeto muito legal, perdeu o Grand Prix, que é o Best of the Best, que é o Grand Prix de lá, por ele estar muito confuso, assim, porque no final a gente não entendia muito bem as imagens que eles usaram, o porquê da escolha de um monte de coisa misturada. Então, talvez ele seja um projeto melhor do que outro que tenha ido melhor do que ele. Ficou claro? Ficou, e eu acho que... super. Eu queria fazer só um parênteses, uma dor que eu tenho desde a faculdade, que eu acho que a gente tem um problema disso que vem desde a universidade. Porque a gente aprende muita coisa e não aprende a falar nem sobre a gente, nem sobre os projetos que a gente faz. Às vezes você tem designers excelentes, diretores de arte excelentes, que fazem um trabalho e não conseguem se expressar. Isso é, inclusive, para mim, um exercício. Escrever em premiação vira um exercício de você saber se colocar e escrever o seu trabalho. Na minha época, eu chamava defesa de projeto. O famoso TCC. A vida é um eterno TCC, né? Se você for pensar. Não. Em cada semestre, que eu já até esqueci, gente, as coisas, como é que chamava. Interdisciplinar, sim. Você desenhava um projeto e você tinha que defender o projeto para a banca, para o orientador, para o seu professor. É isso, mostrar relevância para quem é, a troco do que ele é diferente, a troco do que isso não existe. São os pontos altos, né, eu acho. Isso. Se você tem um espaço pequeno de escrita, né, Gus, você tem que usar esse espaço para chamar atenção para as coisas mais importantes, desde que explique que tem uma narrativa, ou seja, tem que ter pé e cabeça. Eu concordo com o Gustavo, tem coisas que você lê e a imagem não cola. Você tem que ter um pé e cabeça, tanto narrativa visual quanto escrita. E aí, no fim, inclusive, a sequência de perguntas, ela induz esse texto. Te leva para isso. A pergunta acho que é o efeito de mercado, se não me engano, né? Assim, Lari pode me ajudar aí nessa última pergunta do roteiro atual. A gente vai falar já. O que eu estou querendo dizer também é o seguinte, a gente está falando do nosso projeto, mas quem adjetiva o nosso projeto é o jurado.
Não adianta você falar uma ideia brilhante, não. inesperado, inovador. Mas isso, gente, está falando uma coisa é você conseguir uma narrativa, outra coisa é ficar se autoelogiando. Gente, se autoelogiar não é legal. Quem dá adjetivo para o projeto é o jurado. Então, assim, eu usei um termo de seduzir o jurado, até me pensei aqui, será que eu usei? Mas é muito isso mesmo, porque vou falar também de uma experiência de júri agora fora. Eu fiquei tão apaixonado, literalmente, por alguns projetos, que eu lutei por eles até o final. Mesma então, coisa, Gustavo. Eu não sabia de quem era, né? Ainda mais prêmio global, não sabia de quem era, que era. Mas é isso, você se envolve tanto com aquela história e aquilo te toca. Eu fiz um júri também fora uma vez, que a presidente do júri me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Julgar primeiro com o coração, aí passa para o segundo ponto, que é pelos olhos. E no final, tecnicamente, assim, depois de ter me arrebatado emocionalmente, eu ter visto ali algo que tem potencial, ele cumpre os fundamentos e pré-requisitos de um bom projeto de design? E aí eu vou dar também, eu adorei esse testemunho que você deu, Gustavo, de um projeto que acabou não levando o prêmio de melhor projeto, porque a inscrição estava confusa. Eu também já passei por isso, projetos que realmente perderam, eram projetos incríveis, eu por um acaso conheci o projeto por trás, fiquei arrasada de ver o projeto não indo tão bem, porque a inscrição não estava boa, claramente não estava boa, Não transmitiu a mensagem. Mas também já passei pelo contrário. Projetos em que a inscrição, ela vendia um peixe. Sim. Eu sabia que não era aquele projeto, sabe assim? Belíssimo, direção de arte, uma coisa maravilhosa. Sabe assim, é uma coisa que você não acreditava. E aí, do mesmo jeito, eu também me coloquei naquele lugar de defender o contrário, de dizer, gente, olha, esse projeto não é tudo isso, tá? Ele tá muito bem escrito, mas... Ele é só uma inscrição muito bem feita e muito linda. Sim. Então, é como o Gustavo falou no início, gente, o rei, ele não está nu, tá, gente? A gente percebe. Estamos de olho. E outra coisa também que muitas vezes a gente, no lugar de jurado, não pode se deixar levar pelo poder da marca. Às vezes a gente está diante de uma super marca, a ideia não é tão legal, mas a gente é seduzido pela marca. Então, é sempre esse exercício que a gente tem que fazer, principalmente num prêmio que vem há muito tempo, como o BDA, estabelecendo esse discurso de ampliação, da gente trazer escritórios que não são tão conhecidos ainda, competindo de igual para igual com os mais conhecidos. Então, assim, vamos entender o projeto, né? Não é sobre supermarcas, não é só projetos com investimentos milionários. A gente tem grandes ideias em pequenos projetos, né? Não, e é super importante você falar isso, porque muita gente não sabe, mas para quem está julgando, e isso para quem está inscrevendo e para quem está julgando, a gente não sabe a autoria. Não, mas eu estou dizendo supermarca do cliente. Marca do cliente. Não, sim, mas onde eu quero chegar? Quando você está olhando todos esses projetos no mesmo nível, independente se tem uma marca super conhecida ou um pequeno, não é isso que o júri está olhando. O júri está olhando o tema, se resolveu o problema do cliente, como esse projeto foi resolvido. Às vezes pode ser uma empresinha pequenininha, mas é tão bem feito que a gente vê o design ali, atuando ali. E é isso que importa, porque eu acho que tem a relevância. A relevância absurda. Impacto para aquele público. E aonde esse design, que é bem aplicado, às vezes, numa empresa pequena, pode levar essa marca, porque essa, para mim, é a mágica da nossa profissão, quando a gente consegue atuar no pequenininho ou no gigante. Exato. E isso também acho que já está muito claro, é só as pessoas procurarem pelos vencedores dos últimos anos, né? A gente tem essa mistura muito evidente nos resultados Sim. Tem nem o que discutir mais sobre isso. Gustavo, para fechar essa primeira parte que é mais geral, eu vou falar um pouquinho e aí você complementa se você achar que eu faltei com alguma coisa, sobre justamente, né, os campos que as pessoas hoje encontram na plataforma quando elas vão inscrever os projetos e o que cada uma dessas coisas quer dizer, tá, gente? A gente vamos fazer uma colinha, né, em cada um desses campos de descrição, mas para ajudar vocês a entenderem o que os jurados estão buscando em cada uma desses campos de descrição, né? Uhum. De novo, poder de edição, gente, é difícil.
tô dizendo que é fácil. Não, sua, Mas se fosse dá fácil, trabalho. todo mundo ganhava, né? Era Não prêmio teriam de 5 judô Grand Prix. infantil, Não teriam né? Como 5 diz um Grand amigo Prix. meu. Não teriam 10 medalhas de É ouro isso. de mais de 1.500 projetos inscritos. Exato. Isso. Então, o primeiro campo que vocês vão encontrar, gente, é um campo de descrição. Esse campo de descrição é o que o nome diz. Se você entrasse num elevador, vocês conhecem essa frasezinha de novo, um anglicismo meio bobo, né? O tal do elevator pitch. Você entrou no elevador, você encontrou com a pessoa muito endinheirada, você tem 30 segundos para explicar para ela a sua ideia mirabolante para você ganhar uma bolada de dinheiro. É isso, gente. Explicar ali rapidinho, um parágrafo, o que é aquele projeto. O que é aquele projeto, pensando, o desafio que me trouxeram foi esse, era esse o desafio que a gente tinha, o público era esse, então a gente tinha que conversar com essas pessoas, pensamos nessa solução, encontramos essa solução, o impacto foi esse. De um jeito muito resumidão, de novo, pensando... Já acabaram seus caracteres, Camila. É isso. Gente, é curtinho, real. O segundo campo, vocês vão encontrar uma pergunta. As perguntas, elas são mais abertas, tá, gente? Porque elas têm que abranger uma série de categorias que têm especificidades, né? Tem umas coisas diferentes. Vocês vão ver que para destaques do ano muda um pouquinho. Mas bora lá. O que é? O que a gente espera ver? Quão original e inspiradora é a sua ideia? É um espaço para você explicar qual foi a sua ideia para o problema de design apresentado e onde que foi baseada a sua concepção. Gustavo, mais alguma coisa a acrescentar aqui? Não, acho que é isso. Qual o objetivo da sua ideia e a relação que ela tem com o mercado? Ou seja, reforçando de novo, qual o desafio de mercado que você estava tentando responder com aquela sua ideia de design? E, por último, tem defesa. O seu projeto foi extremamente bem executado? Foi relevante e adequado para o contexto, para o público? Gente, isso é super importante. Super, ainda mais hoje em dia. Espaço para você destacar quais são os pontos importantes na execução da sua ideia, relevância para a solução do problema de design apresentado e os resultados alcançados. Sim, resultado alcançado, gente, às vezes tem a ver com alcance nas redes sociais, etc. e tal. Às vezes, você conseguiu que o seu cliente abrisse mais uma loja, né? A gente estava falando aqui de tamanhos de negócio diferentes. Às vezes você conseguiu mudar um comportamento do consumidor. Às vezes você conseguiu um impacto social. Então, aqui é que você mostra, você fez tudo isso a troco do quê? Né? Por que o mundo precisava da solução de design que você trouxe? Não é necessariamente só... não sei quantos views no meu Reels. Eu acho que tem muito o que o Gustavo disse sobre o adjetivo. Quem vai dar o adjetivo é quem está julgando. Não é dizer, esse projeto maravilhoso de embalagem. Não é sobre isso. A gente está falando de uma coisa mais técnica. E eu acho que é aí que você entra com os diferenciais e com a narrativa. É isso que ganha o cara e em poucas palavras, né, Gustavo? Sim, e como a gente pode perceber até na explicação da Camila, a gente consegue encontrar um pouco de interseção de uma pergunta na outra. E aí, em vez de ficar preocupado com isso, é o momento de você usar o espaço que te faltou na pergunta anterior na pergunta seguinte, né? Não coube tudo que eu quis dizer aqui, mas cabe falar um pouco disso aqui, então eu acabo de responder. E não é repetir, né, gente, a mesma resposta para todas as perguntas. Sim. A gente às vezes vê isso também. Sim, Uma coisa que vale muito destacar também é que eu costumo responder muito isso nas perguntas que vêm. As pessoas têm que falar como se elas estão falando sobre o projeto, não sobre elas mesmas, sobre a empresa. Uma dica até para você não correr o risco de dizer a autoria no meio da descrição do texto. Fale em terceira pessoa. O projeto foi desenvolvido assim, assim, assado. O problema era esse, a necessidade era essa. Para você não correr o risco de você acabar... Foi desenvolvida uma solução. Exatamente. Quem não souber fazer isso, só assistir um vídeo do Pelé nos anos 80, que ele fala bastante em terceira pessoa. Você não se aguenta. Mas é porque é difícil pra gente falar da gente mesmo. Exato. Quando a gente tem que falar de algo na terceira pessoa, fica mais difícil. Eu acho que também é outro problema do designer. Toda vez que vocês falam isso, eu fico pensando, nossa, como pro designer é difícil fazer isso, né? Mas a gente consegue se comunicar muito com imagem, através de projeto, trazendo solução. Mas na hora de colocar num texto, a gente se embanana. Mas a gente pode procurar ajuda de quem? Dos redatores. Só, eu tenho uma outra dica também, gente.
quando você olha nas premiações, tanto nacionais quanto internacionais, cara, olha, a temporada de premiações internacionais acabou. E eu sei que a grande maioria está em inglês e não tem legenda direito, eu entendo que isso é difícil. Então, entendo que isso não é a coisa mais acessível para todo mundo. Mas, cara, dá uma olhada nos cases, né? Em como é que você manda case para uma premiação maior, né? Que aí você tem jurado do planeta todo, que aí você tem barreira cultural, né? Você está falando aqui com pessoa... Tudo bem, o Brasil ele é super diverso, mas você está falando com brasileiros. E quando você tem que mandar um prêmio que um chinês, uma pessoa de Singapura, um norte-americano e um vienense tem que entender? Sim, mas eu acho que o princípio está na nossa própria construção de portfólio. Quando você constrói seu portfólio para vender a tua empresa, vender o seu projeto, você já tem que usar os mesmos campos, né? Então, acho que até a gente tem uma autocrítica de olhar para o nosso portfólio e o case que a gente está levando e falar, ó, eu estou construindo de uma maneira que comprem meu produto, porque comprar o teu produto começa de um pré-julgamento para saber se você é bom naquilo. Então, esse exercício para premiação, para mim, é bom, inclusive para isso. Porque o júri é composto por designers, por profissionais da área, por pessoas que são da academia, por pessoas que trabalham no mercado. Então, ali já é um exercício para saber como eu estou me posicionando. A gente recebe muitas coisas de empresas que são super premiadas num ano e num outro ano não tanto. Acho que é um pouco do que o Gustavo está falando. Não é sobre a marca, é como você fala do seu projeto, e eu acho que o tema Tempo Futuro não é necessariamente sobre o projeto, mas aborda isso também. Está na hora da gente aprender a falar sobre a gente de uma maneira que a gente venda o que a gente faz, de maneira mais clara, mais objetiva. Então, até quem nunca escreveu, o Gustavo falou, empresas de todos os tamanhos. É verdade. Você tem uma empresa pequena, você fez, sei lá, 10 projetos esse ano, escreve um para testar, porque a gente tem um recorte do ano, do mercado, para a gente entender o que está acontecendo no design nacional, que é outra coisa super importante, né? Esse ano, em destaques do ano, a gente vai ter um selo fora do eixo. A gente quer saber quem está fora de São Paulo e que é relevante para o mercado e que a gente não conhece, porque às vezes por oportunidade de não estar numa grande metrópole não aparece. Então, acho que a premiação vai muito além da própria narrativa. Ela vem dessa maneira... Primeira mão. Esse podcast está cheio de informações de primeira mão. Não perca. Primeira mão. Não perca todos os episódios. É isso. Porque realmente isso faz muita diferença. Para a gente, eu acho que essa é uma das partes mais relevantes. Mas, Lari, a gente tem um monte de questão técnica, né? Bora para as perguntas técnicas. Sim, um monte de questão técnica. A primeira delas, eu vou dizer em relação à autoria. A autoria é sempre um problema, né, Gustavo? Gente, o que você acha de colocar autoria no projeto, hein, Gustavo? Gente, deixa eu contar para vocês. Eu fiz uma live tipo essa no ano passado. Aí eu falei, galera, não mostra autoria, você contar isso. Autoria, e nós mandamos um projeto com autoria e fomos desclassificados. Eu lembro do dia que o Gustavo que o prêmio da Greco foi desclassificado, um projeto que era maravilhoso. A gente ficava assim, que tristeza ter que avisar para ele, que inclusive já ajudou a escrever e reescrever esse regulamento, que ele mesmo cometeu erro. Então, isso é uma coisa super importante, né, Lari? Exato, isso é uma coisa... Eu sou contra essa cláusula, mas, já que a regra é essa, joguemos o jogo. Se a gente quiser falar disso, a gente pode falar. Não, e aí a autoria vale lembrar que não vale divulgar nem em texto, nem em imagem, nem no vídeo. Não pode ter a autoria. A do Gustavo, por exemplo, ele falava a autoria, era um detalhezinho do logo dele numa imagem. Tá falando na descrição do projeto. Era no videocase, aparecia bem no detalhe, e um dos jurados levantou a mão e disse, eu vi o nome. Eu sei quem fez. Acabou. Se o júri reconhecer, ver o logo da empresa que fez, ver qualquer informação, ele pede a desclassificação. Justamente para a gente ter uma disputa igualitária. Sim, senão claro. a gente tem a tendência das grandes empresas aparecerem e o jurado pode ser, através dessa tendência, votar porque a empresa é grande ou é legal e não porque o projeto é bom. Então é proposital, né? Não, claro. É que eu tô pensando, é que tem, obviamente, um campo que pergunta a autoria. É o único lugar que deve ser colocada a informação. É isso que eu tô dizendo. Galera, tem um campo que pergunta a autoria. Eu fiquei tão traumatizado com isso que neste ano tem um dos vídeos que minha equipe perguntou, você grava o áudio do vídeo? Eu falei, não, porque depois vão falar que reconheceram minha voz e que era eu e que... E a gente já teve, uma situação em que era uma foto em que o dono do escritório tirou essa foto e ele estava de perfil. E o júri pediu a desclassificação, porque é uma pessoa muito conhecida,
e ele foi identificado, a autoria foi apresentada. Nossa. E o júri Então não ele pode, é gente. soberano junto com as presidentas esse ano, novamente as presidentas. Então, elas decidem, elas olham e falam, a gente acha que tem que ser desclassificado, a B-Design, né? Nós que somos as diretoras, a gente só fala, sim, senhora. Sim. E a gente tira. Uma coisa também muito legal que eu acho bom destacar dentro dos vídeos de YouTube, colocou o vídeo no YouTube, o corte do nome do canal do YouTube não aparece. Então Porque a gente tem fez uma máscara que corta o nome do canal. Eu quero subir o meu no Vimeo. Ok, só que no Vimeo a gente não tem essa máscara. Se aparecer o nome do seu canal, o projeto pode Você ser será desclassificado. desclassificado. Então, é só Então, subir no YouTube, Sobe né? pelo YouTube Mas- e não tem erro. Lari, o vídeo, ele é obrigatório? Não é obrigatório. Obviamente, uma ferramenta importante, mas ele não é obrigatório. Mas, gente, se tem uma dica que a gente pode dar videocase ajuda Gente, muito, principalmente em demais. categorias muito concorridas. Se a gente está falando de design gráfico e branding, que no caso do BDA são as estrelas da premiação, até por conta do tamanho, do tempo de existência, o videocase ajuda quem está votando 300 projetos a olhar o teu vídeo, que é, de novo, o poder da síntese. O texto com aquele vídeo, um videocase bem montado, a gente está na era digital. Então, assim, também não tem um motion ou alguém de vídeo, contrata, chama um amigo e faz. A gente sabe que dá trabalho, mas você está inscrevendo uma premiação é para ganhar, né? Então, assim, isso faz muita diferença, né? A Ana acabou de me lembrar aqui também, tem uma exceção. Qual? Na categoria de produtos, com base numa solicitação feita no ano passado, o É vídeo... verdade. O vídeo, são 2 vídeos, enfim, tem a descrição certinha, mas são 2 vídeos caseiros, não podem ser vídeos promocionais da peça, que tem a altura que a pessoa deve gravar, um vídeo caseiro, vai mostrar as peças, os detalhes do qual produto. categoria? Categoria de design de produto. De produtos. E tem uma Só coisa na óbvia, categoria né? de design de produto. Porque a gente está falando de produtos. Se os jurados não estão ali sentando na cadeira, pegando o projeto na mão, por que é caseiro? Para não ter edição, para eu ver se tem o defeito, para eu ver a textura do material, como ele foi construído, para não ter peça fake. Então, tudo isso é importante para a hora de julgamento. Exatamente. Deixa eu lembrar também de uma outra exceção, que é a autopromoção. Nessa categoria, óbvio que a marca do escritório vai aparecer, né? Exato. Autopromoção e destaques do ano em empresa. Obviamente, a própria empresa vai se inscrever e ela vai falar dela própria e tá tudo bem. Faz Exato, parte. Que é o objetivo É da o objetivo categoria. da né? categoria. Não, e destaques do ano é um pouco daí eu acho que eu vou puxar a minha sardinha, que é a menina dos meus olhos, porque foi maravilhoso no passado a gente ver o Arado sendo premiado como destaque do ano, um escritório desconhecido por grande parte dos jurados que estavam ali votando, e ali você consegue, ali sim, vender seu peixe, se autopromover, dizer que seu trabalho é maravilhoso, aí vai de cada um, mas utilize a plataforma, porque mesmo que você não seja premiado, imagina quanta gente legal tá vendo o seu trabalho. Então, é de novo, né? Eu acho que essa plataforma do BDA, ela vai muito além de medalha de prata, ouro, Grand Prix. É pra gente se conhecer uns aos outros e fortalecer o mercado. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Você acabou de falar? Lógico. Porque destaques do ano parece que é uma categoria, né? Destaque do ano. Não, gente, é uma categoria nova também, né? Tá no 2º ano. Segundo ano. E ano passado, o Arado ganhou, e eu lembro quando a gente foi escolher, eu era presidente da categoria Branding ano passado, e a gente sentou com as outras presidentas, já eram 12 presidentas de categoria no passado, sentamos todas nós para olhar os cases de destaques do ano, que a presidenta de destaques do ano, no ano passado, trouxe para a gente olhar, que já era a recomendação dela de Grand Prix. A gente assistiu o vídeo do Arado. A gente chorou. A gente chorou. Foi emocionante. Foi muito emocionante. E tem mais. Não foi um vídeo de autopromoção. Não. Foi um vídeo sobre a filosofia e o propósito deles como empresa de... Eu fico arrepiada de falar agora. Filosofia de trabalho deles. E propósito como empresa de design. Foi sobre o trabalho. Eu estou aqui porque eu acredito que o que eu estou fazendo tem relevância pro mundo, desse jeito. Sim. Isso, né? Leva. O que mais você quer? Não, e toda a metodologia... Comprei merchandising depois, ainda por cima. Você levou no meu dinheiro depois. E, inclusive, são eles que esse ano fazem a nossa identidade do BDA, não à toa, né? Para quem não entendeu ou não leu sobre, ou eu não me expliquei direito, né? Para quem não entendeu, não vai falar isso. Estou chamando todo mundo de burro. Para você, burro, pelo amor de Deus, né, Alex? Você corta aí. Cortou. Vanessa, não se estende, Vanessa. Corta, Vanessa.
Edita. O Arado fez a nossa identidade esse ano, identidade, inclusive, que veio com essa provocação, já que é um escritório que está buscando, que pesquisa sobre a natureza dos nossos objetos, do design brasileiro, do interior, né? De todos os interiores rural, desse do Brasil, vernacular. do rural, do vernacular, olhando para o tempo futuro e inteligência artificial. Então, a gente achou que esse match ia ser muito legal para a premiação. Afinal, o futuro tem um coração antigo. Sim, é coração antigo. E, Lari, a gente pode escrever um projeto feito pela empresa para a própria empresa? Pode, lembrando sempre de não colocar que foi feito para ela própria. Então, falando como se você fosse um próprio cliente. Exato. Então, a B-Design vai escrever um projeto que a própria B-Design fez. O que ela vai fazer? Esse trabalho foi desenvolvido dessa maneira, com esse intuito, o objetivo era esse. Sem falar. Eu vi projetos ano passado de branding de escritório. Isso, muito provavelmente foi feito pelo próprio Muito escritório. provavelmente. A importância ali estava no próprio escritório em não falar que foi ele próprio que fez. Ele pode ter chamado uma outra empresa. Então, eu estou fazendo agora do coletivo, a gente está chamando outras pessoas para ajudarem a gente no nosso projeto. Então, acho que isso é super factível. Né? Super factível. Ainda mais hoje que a factível. gente trabalha em colaboração, eu super ia adorar fazer um projeto com um de vocês dois, por exemplo, tá? Já estou fazendo um convite aqui. Tá bom, amiga. Ô, Lari, tem uma dúvida aqui que você trouxe da nossa caixinha de perguntas sobre o link, sobre o tamanho da prancha. Isso é uma coisa que gerou muita pergunta quando a gente abriu a caixinha, que é, o que é a prancha? Bom, a prancha, para quem tem mais de 30 anos, era algo que a gente carregava para apresentar portfólio. Era físico, gente. Era físico. Eu não sinto saudades. Nem eu sinto saudade da prancha. Mas tem muita gente que ainda sente a necessidade de colocar numa mesma prancha, né, num mesmo espaço, um resumo todo do que é o projeto. É mais ou menos isso, né, Lari? É mais ou menos isso. Na prancha você pode colocar o que você não conseguiu encaixar num texto, numa imagem ou no vídeo. Quantas imagens são mesmo? É uma imagem de capa. Lembra o seguinte, você sendo um vencedor, indo para shortlist, qualquer divulgação que tiver sobre o seu projeto, essa é a imagem. Então, a imagem de capa, ela tem que ser uma imagem impactante do seu projeto. É uma imagem de capa, 10 imagens a mais, tá? Com uma novidade. Esse ano, a partir desse ano, a gente aceita GIF, tá? Olha que legal. Isso é ótimo. Depois dessas 10 imagens, você tem a possibilidade de colocar a prancha. O que é a prancha? Tudo que você queria ter colocado e que não coube no texto, não coube na imagem. É muito comum em prêmios super tradicionais, tipo Cannes. Eu já não escrevo nada para Cannes há 1 zilhão de anos. Cannes tinha as pranchas, né? Que eram isso, eram pranchas físicas, pranchas A1, acho A0. Acho que é A1. E você mandava para o Correio. Tour da França. Sim, amiguinhos. Correio. Você ainda por cima, pela inscrição, você pagava correio. Você mandava. E aí jurados entravam numa sala, olhavam pranchas. A coisa mais, hoje em dia, astecas, incas. Originário. Mas a gente não precisa que envie. Não envia nada para os povos originários daqui. Exato. Não tem ninguém, não tem caixa postal para receber. Porém, tem gente que gosta de fazer ainda a prancha como mais uma tela para explicar o projeto. Agora, com 10 imagens, gente. Gente, não tem necessidade. E lembrando... Se me perguntar, eu não faço. Olha aí o storytelling, Gustavo. E lembrando também, é uma página em PDF que você vai colocar o que você quiser. Às vezes a fonte está tão pequenininha, você acha mesmo que o jurado vai ler? Vou abrir o vai PDF, abrir, vai ler, enfim. Fica a dica de, é realmente importante ou não? Se não for, não precisa colocar, não é obrigatório. Assim como o vídeo também não é Assim obrigatório. como o vídeo também não é obrigatório. Mas a gente deu tanta dica agora, né, que eu acho que as pessoas podiam pensar nisso tudo que a gente falou e entender que a gente praticamente inscreveu os projetos de todo mundo agora da maneira correta. Nossa, E gente. tem um lance que a gente não pode fugir, né? De... Ô, Gustavo, quando vocês vão escrever, vocês juntam uma comissão para fazer esse trabalho? Como é que funciona? O famoso... A equipe Sala prêmio? de guerra. Não, a gente hoje tem praticamente um processo. Por exemplo, agora para o BDA, a gente dividiu os projetos por equipes, então a gente tem pessoas escrevendo cada um projeto, para a gente ter geralmente quem participou ativamente do trabalho, então está respondendo isso, e outras 2 pessoas cuidando. A gente sempre faz registro, né? Então essa é outra vantagem também, registrar o projeto ao longo do processo do projeto. Essa dica é maravilhosa. A gente já tem a grande maioria das fotos prontas, isso é um alívio enorme, né? E aí a gente tem um sisteminha no Drive, que veio o projeto escrito, aí revisão Gustavo, eu leio todas as inscrições,
revisão ortográfica, que a gente manda para alguém revisar, e texto final. Então, são pastinhas que a gente vai passando de uma para outra. Revisão ortográfica, gente. Gustavo, um abraço, um apoiador nessa revisão ortográfica. Ai, gente. Sim, dá vontade de desclassificar. Mas essa dica que você deu, acho que é uma dica para os universitários, todos nós aqui. E o escritório também, quando a gente começou a inscrever em prêmio, a gente começou a fazer isso. E serve para uma outra coisa. Para você divulgar o seu trabalho, ou antes ou posteriormente, em rede social, no seu portfólio. Quando você consegue ter esse processo bem explicado, ele vai muito além da premiação. E com isso você consegue escrever não só no BDA, que é o primordial, por favor, inscrevam, ou em outros prêmios no mundo inteiro. Então, acho que isso é uma puta dica. E aproveitando essa dica do Gustavo, tem 2 pontos. Um é, eu recebo algumas solicitações no ano seguinte mesmo, pedindo, você tem como resgatar o que eu escrevi porque eu perdi? Eu inscrevi diretamente na plataforma, gente, e eu quero usar essa mesma descrição para uma outra premiação. E aí a gente tem, obviamente, salvas todas as inscrições, a gente consegue compartilhar em muitos dos casos. Tem um outro ponto, muita gente deixa para a última hora. O que acontece? Imagina. Trava a plataforma, trava todo mundo, ou a internet da pessoa cai, a pessoa perde tudo que escreveu e estava aquele texto lindo. Então, gente, não coloquem direto na plataforma. Gente, não façam isso. Vamos se organizar, gente. No final das contas, a mensagem importante aqui, se organizar direitinho, gente, eu juro que fica bonito. Não, e outra, design é processo. Se você não tem metodologia em processo, nem para escrever num prêmio, imagina como é trabalhar dentro da sua própria empresa. Nossa, parece gente, ridículo isso que a gente está falando, mas é verdade. Quando você tem o processo correto, é muito mais fácil, fica muito menos dolorido fazer portfólio, escrever para prêmio e assim por diante, né? Estamos dando dicas de ouro para a vida aqui, maravilhoso. A gente tem que mudar o nome desse podcast. É Narrativas para a Vida e não para inscrições no BDA. Eu tenho uma coisa que você comentou, Van, sobre o júri, né? Uma coisa que é super bacana destacar é, gente, presidente de categoria não tem projeto na categoria a qual é presidente. Exato. Não tem, não pode ter, tá? Júri de categoria não avalia a subcategoria que tiver projeto inscrito. Então, dentro, um júri de branding tem um projeto dentro de naming. Ele não vai ver nem o projeto dele, nem nenhum projeto dentro de naming. É assim essa que a gente subcategoria protege e deixa o prêmio idôneo, certo? E deixa o prêmio idôneo. Então, isso é muito interessante destacar. A gente recebe muitas dúvidas em relação a isso, porque, eu não vou colocar porque aquela presidente ou aquele júri está lá e eu vou... Não, gente. O júri não tem acesso à subcategoria que ele tiver projeto inscrito e a presidente não tem nenhum tipo de projeto dentro da categoria que é presidente. Então, acho que é até bom para a gente poder encerrar, até porque você e o Gustavo já estão aí nessa fase. Eu também, né? Já fui presidente e tudo mais. Que existe uma questão que eu já ouvi falar, já me falaram, que é, mas como decidem no final quem é ouro, quem é prata, quem é bronze e quem são os Grand Prix? Para quem já passou por isso, é uma situação emocionante, como a Camila falou, mas é muito individual, porque a palavra final é da presidente ou do presidente que estiver no lugar, e os Grand Prix é uma comissão entre os presidentes em que o júri não tem nem acesso. Então, realmente é feito de maneira separada. E a gente está falando de quantos jurados, Lari? A gente está falando aproximadamente 150 jurados. Eles não se juntam num grande clã na sala da justiça para derrubar ou levantar projetos e empresas. Não é. Por isso que a gente tenta travar de todas as maneiras para que o que ganhe seja a ideia, o projeto, o que foi realizado, o que foi colocado lá. E não assim, olha, vamos juntar aqui para premiar esse ou aquele. Isso não existe, tá? Isso é uma falácia. E vale dizer também, por isso que não tem problema você se inscrever na categoria de empresa. Exato. Você pode colocar o portfólio e todos os projetos que você já está inscrevendo em outras categorias. O júri de empresas de destaques do ano não terá acesso às demais. Do que você está fazendo. Não sabem dos demais. Eles não têm acesso. É totalmente individual, então podem ficar super tranquilos quanto a isso. A gente está recebendo aqui a plaquinha de 45 minutos. A gente se propôs a ser, como a Camila está falando bastante aqui, num tweet, responda. Eu queria que o Gustavo contasse para a gente. O ano passado foi um dos primeiros anos que você esteve do outro lado, né? Logo que você saiu da presidência. Como foi ganhar um Grand Prix? Nossa, é muito emocionante, né? Ainda mais com o projeto que a gente ganhou, que tinha
a ver com 1000 questões aí importantes da gente discutir e que toca a fé, né? Que é muito relevante isso. Mas foi muito legal a gente ficar naquela expectativa do que ia acontecer, de receber essa notícia na hora no palco para subir e ganhar um troféu que, né? Acho que o próprio troféu é algo muito valioso no BDA, né? Um objeto muito bem feito, bem construído e esse ano eu quero outro. Gustavo, então, não fala autoria de projeto, pelo Pelo amor de Deus. Vou fazer uma coisa bem exibida agora. Eu tenho várias cores, mas ainda não tenho estampado. O estampado esse ano a gente está nesse desafio, mas acho que é uma das coisas mais legais para a gente na hora da concepção da identidade do troféu e realmente ganhar um Grand Prix. Eu também já ganhei. É muito emocionante, é muito legal mesmo. Gente, entregar um Grand Prix é emocionante. Não, e votar no Grand Prix, que é a hora que quando a gente vai escolher os Grand Prix, eu juro, foi uma das coisas mais legais para mim de ser diretora ano passado, e a Camila estava ali como presidente de branding esse ano como diretora, é a parte mais legal que a gente fala, caramba, de todos esses 1.400, 1.500, 1.600 projetos inscritos, esses 5, esses 4, eles são assim, de fazer a gente chorar. O melhor do melhor. É muito legal. Eu acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. A gente falou de Grand Prix e muitas vezes a gente coloca bronze no lugar. Não, bronze é maravilhoso também. Bronze é maravilhoso, gente. Bronze é maravilhoso. É isso que eu queria dizer, assim, ser finalista de um prêmio importante. Já é incrível. Não, você fez shortlist, já é a primeira emoção. Depois você vai para as medalhas. Todos esses são reconhecimentos e, de novo, eu vou falar que na nossa gestão, eu acho que é muito importante, tenho que falar e de novo agradecer aqui publicamente, que fique registrado nos anais da internet. E o Gustavo, muito generoso, foi o que me abriu os olhos, porque eu tinha muito bode de premiação, de como, desde a DG, eu venho descobrindo isso e esse lugar, de como é importante para a gente essas conexões, esses contatos, o mercado, a gente saber que todo mundo está fortalecido, que a gente consegue explicar para o cliente o que a gente faz, porque o cliente muitas vezes só vê a ponta do iceberg, vê a embalagem, vê a marca, mas não sabe o trampo que é desses profissionais maravilhosos, dessa área maravilhosa que a gente escolheu fazer, que design é muito legal, sim, não é à toa que a gente está aqui trabalhando numa associação para fazer esse prêmio rodar. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, nada melhor do que celebrar o que a gente faz entre os nossos, né, entre os pares, eu nunca falo concorrentes, porque eu acho que a gente criou uma comunidade muito legal, principalmente em função da B-Design. E eu sei que ainda dá tempo de inscrever, então fica aí o meu chamado para quem não se inscreveu, corre que dá tempo. Aê! Obrigada, meninas. Eu queria fazer um agradecimento. Em nome da B-Design, eu queria agradecer a vocês duas, diretoras desse ano, que desempenham um trabalho lindo, que estão aqui com a gente, que fazem esse prêmio ficar de pé, que aguentam a gente diariamente. Eu fico emocionada. Eu não posso. Vocês aguentam a gente. Isso, assim, pra gente é muito, muito, muito importante. Então, em nome da associação mesmo, obrigada por tudo que vocês fazem pela gente, por ajudar a colocar esse prêmio cada vez mais num patamar ainda maior. Gu, obrigada pela parceria de sempre. Não tenho nem o que falar. É surreal a parceria que você tem com a gente sempre. Sempre já estive nesse lugar aí, sei o tanto que a Lara está falando a verdade, de que o que vocês estão fazendo é muito importante e a gente gasta um tempo da nossa vida doando para isso, né? Nem gasta, né? A gente doa um tempo da nossa vida para isso. E só queria fazer um complemento aí na fala da Lara, porque sem a equipe da B-Design, né, que ela gerencia com maestria, não adianta só diretoria, né, gente? Então... Não! Obrigada, hein, Gu? Nada anda sem esse time, gente. Vocês não têm... Mas obrigada mesmo, gente. É muito, muito bom. E também a equipe da Empathy, que está nos cedendo o estúdio. Muito obrigada, a equipe. Então, obrigada mesmo. Você vai fazer o encerramento ou eu? Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui, viu esse chororô. A gente... Se vocês tiverem sugestões, críticas, elogios, a gente gosta mais de elogio, não, mentira. Contem pra gente lá nos nossos canais do Instagram. Pode ser o Instagram do BDA, que é um nome comprido, fica comigo. BDA, Prêmio Brasileiro de Design. Ou então no perfil da AB, que é AB Design Oficial.
Gustavo, querido, muito obrigada de novo por aceitar conversar com a gente. Esse assunto pra gente, ele é super perto do nosso coraçãozinho, porque a gente quer cada vez mais, né, elevar o sarrafo, né? Sim. Dos E esse é o projetos primeiro incríveis. episódio, o Quer episódio de dizer, abertura, Chiquérrima. Gente, vocês não têm ideia, tem muito mais aqui aguentando essas pataquadas aqui que a gente Vai vai falar. ser lindo de Por ver. aqui, vai ser lindo demais. Gente, obrigada. Beijo, até a próxima. Beijo, gente.